Olá, tá começando mais um Morning Call aqui da Liberta Investimentos, sua primeira hora onde a gente comenta o panorama dos mercados para o dia atual, hoje dia 20 de janeiro de 2023. Vamos já falando que o mundo todo vai trabalhando no terreno positivo nessa manhã. Ontem a gente viu forte pessimismo nas bolsas, muito em função do dado de varejo da quarta-feira que saiu lá da economia americana. Logo depois a gente teve falas aí bastante duras, complicadas de alguns Fed Boys, e o mundo todo acabou ficando com medo de que a recessão dos Estados Unidos é iminente, não adianta. Mas enfim, porque esse otimismo agora hoje de manhã, o que ajudou bastante é que ontem, pós-pregão, saiu aí balanço da Netflix bem acima das expectativas dos investidores, tá? Lembrando que os últimos balanços da companhia não foram muito legais, ela vinha aí no último ano enfrentando algumas dificuldades, números abaixo do que os analistas previam. Porém, aí Netflix brilhou e mostrou lucro de um salto de 7,7 milhões na sua base de assinantes, tá? Teve a saída do CEO, que o Wall Street olhou com bons olhos isso, e lucro líquido de 55,3 milhões. Bom, para vocês terem uma noção, o número de assinantes pulou para 7,7 milhões, mas a expectativa, a previsão era de 4,5 milhões, ou seja, realmente agradou aí todo esse ar positivo aí paira no ar, tá? Hoje, agenda quase que esvaziada por lá, porém a gente tem duas novas falas de alguns, de dois Fed Boys aí, tá? Ahn, e só chamando atenção aqui para vocês de uma coisa, a gente tem hora saindo dado, hora saindo indicador, hora alguns dirigentes aí do Fed falando algumas coisas. É importante a gente entender que o mercado, querendo ou não, tá muito otimista, achando que a taxa terminal, isso a gente vem comentando nas últimas semanas aqui no Morning Call, tá? Mas que a taxa terminal de juro por lá vai chegar ali até o patamar de 5%, 5,25%, e é isso. E aí, no segundo semestre agora do ano, a gente já vai começar a ver corte. Porém, ao mesmo tempo, e por outro lado, a gente tem os dirigentes do Fed falando que a coisa não é bem assim, que a inflação ainda está muito longe da meta, que eles vão fazer todo o necessário para combater essa inflação. Então, de fato, a gente tem uma discrepância aí entre essas expectativas, tá? Então, ora o medo de recessão volta, ora fica um pouco mais ameno, a gente tem que saber lidar com isso. O investidor aqui precisa saber lidar com praticamente esse cabo de guerra, tá? Falando do fechamento, então Dow Jones caiu 0,76%, o S&P 500 recuou 0,76% também e Nasdaq perdeu 0,96%. Quero destacar aqui uma fala ontem. JP Morgan afirmou que o ambiente global é único para o Brasil neste momento, diante aí do aperto monetário dos Estados Unidos e junto com as novas expectativas para a China, tá? Acho legal destacar aqui essa fala do banco em conferência no dia de ontem. Bom, comentando de Europa, também ontem estava contaminada por Nova York, nessa manhã abriu no terreno positivo. Também eles estão avaliando os indicadores que saíram do Reino Unido e Alemanha nessa madrugada, sem falar que estão ainda absorvendo a ata do Banco Central Europeu, que sinalizou manutenção do ritmo agressivo de alta de juros na Europa em 50 pontos base nas próximas duas reuniões, tá? Então fica expectativa desse cenário. Ásia. Ásia fechou no terreno positivo também. Os investidores estão otimistas por lá. Na semana que vem a gente vai ver os pregões da Ásia fechados. A gente tem um ano novo chinês, então a gente pode esperar certa queda da liquidez por causa disso. Obviamente, a gente veio de uma semana positiva para a Ásia, a gente vem comentando durante toda a semana, né, a reabertura da China.
que isso poderia significar, principalmente para commodities, né, pressionando aí commodities, como isso poderia refletir aqui na nossa bolsa. Isso é bastante positivo para o cenário brasileiro. Essa fala do JP Morgan que eu acabei de citar também traz um pouco nesse sentido, essa visão. Então, realmente, cenário por lá ó, ponto positivo. Fechamento aqui comentando com vocês, o índice Nikkei fechou com alta de 0,56%. Hong Kong fechou com alta de 1,83% e o principal índice da China, o Shanghai Composite, fechou com alta de 0,76%. Bom, vamos entrar em Brasil, vamos, obviamente, como não falar da breaking news do dia de ontem, Americanas pedindo recuperação judicial. Ontem eu trouxe o Matheus Gonzalez aqui, um dos nossos economistas da casa também, e aí comentamos que nas próximas horas a gente poderia esperar, então, a companhia entrando com esse pedido. Foi o que aconteceu logo no comecinho da tarde do dia de ontem. Logo depois, a B3 emitiu uma nota dizendo que, obviamente, né, vai retirar a Americanas de todos os índices, inclusive do Ibovespa. Então, a gente pode sim esperar menos liquidez para esse papel, preço mais baixo realmente, difícil reverter essa situação, difícil lidar com toda essa situação, né? E o Ibovespa ontem também, se tratando de cenário doméstico, eu e o Matheus comentamos sobre as falas complicadas do atual presidente Lula, que na entrevista dele à Globo News criticou o Banco Central independente. O mercado interpretou isso de forma muito negativa. Por vezes a gente tá assistindo aí o mercado tendo uma dificuldade de lidar com essas falas do Lula bastante agressivas. Mas ontem, então, a gente teve o ministro Alexandre Padilha acalmando o mercado e ele basicamente negou que o novo governo vai revogar a autonomia do Banco Central. Isso acabou acalmando o mercado brasileiro. Mas, enfim, a gente fica aí sempre à mercê dessas falas, dessas notas, dessas entrevistas. E sempre o mercado, ao mesmo tempo que ele ouve uma notícia negativa, se preocupa, e aí ele fica à espera também de alguém vai desmentir, né? O que vai acontecer? Será que isso vai se concretizar? Quão isso vai acabar sendo verdade? Bom, para essa manhã, só citar aqui rapidamente, antes da gente terminar, as principais manchetes do dia. Valor destaca que conselheiros dependentes deixam o BNDES. A Globo destaca: Lula questiona resultado de BC independente. E a Folha destaca que desemprego cai a 8,1%, menor taxa desde 2014. A semana termina, então, num cenário de otimismo, então, temporada de balanços sendo bastante positivo para os Estados Unidos, deixando um pouco de lado essa questão de recessão. Ásia não abre semana que vem, porém a gente teve uma semana bastante positiva para a Ásia, por causa da reabertura, fim de restrições da política de Covid-0, depois de 3 anos aí imersos numa pandemia que nunca terminava. Enfim, semana acaba de forma positiva, eu diria. Cuidado com a volatilidade e ficamos por aqui. Até o próximo programa. Até segunda-feira. Tchau, tchau.